Foi. É, esse assunto, ele mexe muito comigo, porque eu fui envolvida em uma grande mentira, né? E vocês, a Regina abordou um tema amplo, né? Muito, então, no primeiro momento, eu fiquei muito incomodada, e depois eu comecei a analisar a minha, a minha história, né? A mentira, né? Porque é isso. Ela começa muito pequena e você tem que ir alimentando, o outro vem alimentando, é muito difícil. Então, como a Fabi falou, né, nas escolas, você também falou nas escolas, mexer ali. Temos que a ensinar e aprender a trabalhar comigo. Quando a história acontece comigo, eu saber lidar. Não adianta eu dar uma fórmula para outra pessoa. Então, preparar as crianças para, olha, um amiguinho contou uma mentira, então, né, não alimentar aquilo, cortar aquilo. Porque enquanto eu, no meu caso, estava alimentando, né, revidando e buscando, e só foi crescendo. Quando eu aprendi a me calar, que é muito difícil, começou a mudar as coisas, né? Falando assim, parece que foi muito facinho, mas é um processo muito difícil. E eu vejo que a gente teria que se trabalhar nesse ponto aí. Quando chega em mim, como que eu vou agir? E, né, e se ensinar uma criança, ela está preparada. É, eu vejo por esse lado, né, a preparação pessoal para você conseguir analisar aquilo é verdade, aquilo é mentira, aquilo me faz bem, aquilo me faz mal, esse caminho não é bom, esse caminho é ruim. Isso que a gente tem que estar buscando. Não sei se está muito, mas É para mim, interessante. na minha visão, no meu caso, está ajudando muito eu distanciar, porque causa muitos problemas, muitos bloqueios. Eu ainda tenho muito assim, eu volto muito no passado, e isso me machuca muito, e é muito trauma que a gente vai carregando, porque eu não soube cortar lá quando começou. Então, se eu aprend... se eu tivesse, né, o aprendizado de como cortar ali, era tudo diferente. Então, a gente tem hoje na mão uma ferramenta muito, né, o CNV, ele me ajudou e está me ajudando muito, que também pode ajudar muitas pessoas a olhar, o que é isso que aquela pessoa está falando traz para mim. O que aquilo realmente é verdade? O que aquilo ali é de verdade? Qual é a lição que aquela pessoa está querendo trazer? Qual é a verdade por trás daquela fala? Então, o CNV está muito coligado ali, está muito ali para. Tem que ser mais. Como é que fala, Sandra? Que palavra que eu uso aí? Agora vai você aí. Multiplicado, os multiplicadores, né? E entender o que é a metodologia e os multiplicadores. Mas olha bem, faz 20 anos que o Marshall criou essa metodologia exatamente porque ele já tinha essa visão de que ele fala até sobre os super-heróis, né? Os super-heróis para ele quando você cria um super-herói, você está criando o que ele chama de ai, meu Deus, ele bota o nomezinho que é exatamente é o mal contra o bem. Então você determina que algo é mal, né? E aí você já, né? E você já começa a criar na mente isso de que se o que eu gosto, se é algo que eu acho é o certo, o outro está errado, né? E aí até os super-heróis eles já traz como para que a gente comece a analisar melhor isso, né?
que também fazia parte de uma comunicação bloqueadora. Então, é muito legal o trabalho dele. Miguel, fala aí sobre a Caverna de Platão, que você anotou aqui embaixo para mim. Sí, lo que pasa es que la caverna de Platón es que hay luces y sombras. Y la gente a veces solo ve las sombras y las luces, pero no sale el no ve, no se da cuenta de lo de afuera. Y por más que tú le digas, hay árboles, hay plantas, la gente solo ve las sombras. Y pasa siempre con el entorno y con la gente. Porque a veces la gente se ciega cuando conoce a alguien o cuando tiene un familiar y no lo conoce bien. Y por más que tú le digas que es así o así, no, no lo entienden y la cosa es que al final se crea una imagen que no es. Y eso también causa problemas a la gente porque al final todo el mundo ve lo que hace, pero al final y hay conflictos entre los familiares, porque al final todos tienen todos ven una percepción diferente a la otra persona. Regina, vamos lá, Regina. Puxa para você. Você puxou esse bate-papo aí. Joga aí para você novamente. E o bate-papo, né? Ele começou com polêmica, mas aí, veja, a gente está puxando muita coisa aqui, né? A Fabi trouxe a coisa da emoção, que realmente faz todo sentido. E aí eu puxo o Miguel também aqui, que é a questão realmente de, quando eu falo de comunicação bloqueadora, a gente está falando da caverna de Platão mesmo, né? De estar no escuro e não conseguir enxergar o claro. Regina, é com você. Libera o áudio, Regina. Regina, o áudio. Eu não reparei. Então, eu achei interessante essa questão da tomada de consciência que a Fabi falou sobre começar na escola, porque apesar de já ter mudado algumas coisas, nós ainda temos uma escola alienante. Aí a Lu falou sobre o se sentir incomodada, tal, né? Essa é a palavra, né? Incomodar, porque a gente só muda uma situação quando a gente se incomoda. Enquanto a gente não se incomodar, a gente vai passando ali vai deixando ali no banho-maria, vai passando um paninho em cima, né? É igual você pegar um cômodo da casa para limpar. Todo dia a gente passa a vassoura, mas tem aquele dia que tem que ser uma faxina a mais, porque às vezes ficou alguma coisa ali no cantinho, né? Então quando começa a incomodar é que trazem as mudanças. Então, achei bem interessante isso. A gente precisa incomodar as pessoas. As pessoas precisam se sentir mais incomodadas com as coisas, porque senão não tem mudança. E é incomodar os outros, lógico que com coisas boas, né? A gente vai incomodar as pessoas com coisas legais. Aí vai trazer essa consciência, vai trazer essa mudança, vai trazer... Então, é um trabalho, assim, é um processo mesmo, né? Não é uma coisa da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite. Achei super produtiva essa nossa conversa de hoje, assim. Achei muito legal. Verdade, e trazer a galera... eu acho que traz muita consciência, né? Porque aí a gente começa a abrir o campo para que as pessoas comecem a entender que somos diferentes, e eu adoro o que a ONU traz, né? Unidade na diversidade, né? Então, assim, nós somos diferentes realmente, né? Mas a gente pode não polarizar tanto, né? E se polariza é porque também é o grande momento, né? Eu acho um grande momento quando as coisas começam a ficar realmente assim, mesmo que a gente olhe, porque também é campo de visão, a gente olha e diz, nossa, está horrível, tá todo mundo, ninguém se entende. Mas as coisas só mudam mesmo, se transformam exatamente nessas polêmicas, né? Um pouco nessas polêmicas, porque não fica todo mundo
padronizado, né? De achar que só existe uma possibilidade, né? Então, essa abertura de várias possibilidades que puxa conflito, né? Porque eu puxo o Marshall Rosenberg porque é o que a gente também trabalha muito. Ele coloca que ele não é questão que ele a comunicação não violenta, não é que ela vai eliminar o conflito, né? Ela vai fazer com que a gente tenha uma percepção diferente daquele conflito, né? Que a gente não simplesmente transforme numa guerra sem uma observação mais clara, né? sem um entendimento daquilo. Esse eu acho que é o grande segredo. Que a gente possa também trazer essas discussões exatamente porque elas enriquecem, né? O enriquecer a vida, que também é outra frase muito legal do Marshall Rosenberg, passa sobre isso. Ele usa muito uma coisa que eu até esses momentos eu não tenho falado muito, que é sobre a representação da girafa, né? E aí ele fala que existem pessoas que representam, que tem a linguagem da girafa, né? Que é a linguagem não violenta, e existem pessoas que têm a linguagem que é um tipo um lobo, né? E normalmente a linguagem do lobo ela é muito sempre agressiva, né? Sempre na defensiva. E a girafa, ele fala sobre quando você tem a linguagem girafa, também não quer dizer que você é um ser que está só aceita tudo, né, que não é toda paz, não. É uma girafa que tem um grande coração, mas que ela consegue analisar, consegue abrir uma discussão, né? Ter uma segurança na discussão, ter uma segurança de argumentar, que é o importante, né? A gente, numa discussão, a grande questão é argumentar, né? A argumentação que seja sólida, porque aí a outra pessoa, né, já cai no campo assim, poxa, tá falando faz sentido, né? Então, porque se fica só no bate-boca, né? Eu não esqueço essa cena dessa que me contaram dessa história, né? E a pessoa estava num bate-boca, eu já falei isso outra vez aqui, e a outra se retirou, né? No estilo girafa, e a pessoa disse: eu vou discutir com quem? Você vai embora? Eu vou discutir com quem? Porque é o chacal, lembrei agora, a linguagem chacal, né? Ela não permite, ela não consegue, ela quer só discussão, discussão pela discussão, né? O conflito pelo conflito, porque aquilo alimenta ela. E aí só que alimenta também uma vibração baixa, né? Então, é chacal, que eles chamam. Chacal é aquele ser que só sabe discutir. Ele traz um exemplo, e eu também puxo, que eu acho muito interessante, do filho que estudava em escolas girafas, que eram as escolas criadas por ele. Então, o filho dele estudou muito tempo na escola girafa, onde havia o diálogo e tudo mais. E aí ele disse: não, eu quero que meu filho vá para a escola chacal, porque a vida não é só de linguagem girafa. Quero que ele também veja o que é o mundo lá fora, né? E colocou ele numa escola chacal. Quando o filho voltou para casa, aí ele pergunta: como é que foi, meu filho, né? O primeiro dia de aula. Aí ele disse: pai, olha, quando eu ia chegando na escola, já fui logo barrado. Aí o pai disse: como assim foi logo barrado? Ele disse: é porque o filho tinha um cabelo grande. Olharam para mim e disseram: volte. A diretora olhou para mim e disse: volte para casa e só vem aqui com o cabelo curto. Esse é o filho do Márcio Rosenberg. E aí o pai disse: e você? O que foi que respondeu? Né? Aí ele disse: olha, eu olhei para aquele diretor e fiquei dizendo: meu Deus, ele está falando do meu cabelo porque ele é careca. E aí ele mudou, né? Ele fez uma forma da linguagem girafa, quer dizer: poxa, que pena, eu acho que tudo isso é porque ele não tem cabelo, né? Mas aí voltou para casa, tudo bem, porque mandaram ele voltar para casa, né? E aí ele aceitou também, tudo bem, pai, vamos cortar o cabelo, porque pelo menos esse diretor não fica me perturbando. Coitadinho, a raiva dele é porque ele tem inveja do meu cabelo, né? E aí ele reverteu alguma situação que podia virar um conflito. E o pai disse: meu filho aprendeu o que é ser girafa. E consegue conviver com o chacal, né?
e consegue conviver com o chacal. Então, normalmente esqueço de falar sobre essas duas linguagens, que elas também fazem parte da metodologia, né? E que é muito interessante, porque ser girafa não é ser bobo. Ser girafa é ser exatamente inteligente, né? Entender que olhar as coisas de forma diferente, que você se engrandece quando você olha de forma diferente. Porque não adianta você entrar em conflito, né? Não corta, não corta o cabelo, não adianta, né? Então, é fazer outra percepção da situação, né? E aí e se for necessário entrar no questionamento, você vai entrar no questionamento, sabe, de forma assim, sem brando, né? Bem girafa, mas se posicionando, né? Que era o que o Gandhi fez, né? Ele se posicionava, ele mudou mundos e cabeças de pessoas, foi o que Madre Teresa de Calcutá fez, né? Madre Teresa de Calcutá, ela foi falar com o empresário dinheiro para as crianças, não sei o que, os meninos dela, e o cara botou a mão assim, o cara cuspiu, né? E aí, o que ela fez? Ela pegou o cuspe, passou assim na roupa e disse, ok, o cuspe é meu, agora deu das minhas crianças, né? Então, é uma forma de você trabalhar e não se sentir violentado o tempo inteiro, né? De você poder desarmar o outro com ações que são mais inteligentes, né? A arte da guerra também trabalha isso, né? Inteligência emocional trabalha isso. E aí é quando a Fabi fala, as escolas têm que ter começar a pensar que também tem que levar para dentro da escola alguns ensinamentos, né? Ensinamentos que diferenciam o ser de se tornar um cidadão que ele vai saber resolver as coisas, né? E não só entrar em conflito. E ele vai saber lidar com o emocional dele desde pequenininho, né? Mas você viu que foi legal a história que você trouxe? A história não, é do filho do Marshall, né? Da história da girafa, dele ser a Sim, criança que chegou na escola e de repente o diretor careca se implicou com o cabelo dele. Como ele vem de uma educação em que ali já é aplicado dentro da casa dele, um olhar ali, ele por ser criança, ele tem uma conexão, não sei a idade que isso aconteceu, mas a criança, a conexão que ela tem com a alma dela, ela tem muito mais facilidade do que nós adultos que já estamos lá na frente. E como dentro de casa ele já tinha essa educação, esse olhar, ele olhou para esse diretor e ele aplicou a técnica da comunicação não violenta de uma maneira ímpar ali por ser uma criança. Ele até concordou de cortar o cabelo para evitar conflito, que para ele, na verdade, o cabelo era o cabelo cresce de novo, né? E ali, dali, por exemplo, se ele reage, se ele fica bravo, se ele se coloca de uma outra maneira, qual é o pedacinho que ele ia guardar dentro dele de um sentimento que iria se acumular com outros e o que iria gerar lá na frente? verdade, é bem isso. Pois é, por isso que a concepção da metodologia fala sobre linguagem girafa, né? Eles também falam muito sobre a linguagem girafa, e a girafa é a representação porque é o animal que tem o maior coração, né, no planeta, mas que ele também tem uma sabedoria, né? Ele tem um pescoço muito longo, né? Ele tem o laríngeo dele é muito longo para comunicação, inclusive, né? Para poder trazer esse. E a forma de ver, ele lá de cima ele vê melhor, né? Tem toda uma lógica aí. De cima ele enxerga melhor as situações, né? Do que quem está embaixo e fica no conflito o tempo inteiro. É isso. Eu acho que hoje a gente foi bem legal, né? Regina, passa aí, mas aí, fala aí mais para a gente encerrar. Com certeza. Realmente, foi bem produtivo, bem legal.
Acho que o mais importante é a gente saber o que ressoa com a gente, né? Você se perguntar, isso que eu estou ouvindo ressoa comigo? Isso que eu estou vendo ressoa comigo? É importante você ter essa visão, né? Acho que é isso. É ter essa visão ampla que a girafa tem, né? Olhando lá de cima, ter essa visão ampla e ouvir seu coração, né? Ouvir a sua alma, porque a alma não mente, né? O coração não mente. E a mente confunde tudo, né? Quando a gente pensa só, a gente só pensa, a mente confunde tudo. Ela quer dominar, ela quer estar por cima, ela quer. Então, ouvir mais o si mesmo, né? Fazer essa reflexão, fazer meditação, se interiorizar, eu acho que é muito importante nesses processos todos. E é isso. Tá? Gratidão mais uma vez, né, por participar desse trabalho lindo, né, que eu me sinto muito honrada fazendo. É isso, gratidão, gratidão, gratidão. É muito importante que a gente comece a trazer. A ideia de encontros de conhecimentos é exatamente para a gente fazer essa troca, né? Para ser uma sala onde a gente está sentado, de repente, é como se estivesse todo mundo sentado numa mesa, né? E que a gente pudesse colocar cartas para... Eu vou puxar as cartas aí né? Da ideia das cartas que a Fabi tem nos desenhos sistêmicos, né? Que a gente possa colocar algumas cartas na mesa para que a gente comece a observar mais, né? Porque muitas vezes essas conversas nossas, elas podem abrir muitas portas mentais, né? Porque o que é que as mídias trazem? Elas trazem só um ângulo de visão, que é um ângulo fechado. A gente chama de alienante, mas também de bloqueador, né? Porque ela tem um objetivo, né? Toda comunicação tem um objetivo, então aquele objetivo é exatamente que você, muitas vezes, na mídia, vamos falar só de produto, que você consuma determinados produtos, né? Porque a Coca-Cola tem mais de 50 anos e muitas pessoas consomem Coca-Cola, né? Porque a propaganda, né? A imagem de você tomando aquilo, e é uma coisa interessante, porque ninguém sabe qual é a fórmula, e ficou assim. A Coca-Cola tem um segredo na fórmula, e todo mundo começou a achar que aquilo era o máximo do segredo na fórmula. Mas que segredo é esse que desentope até pia, né? Então, assim, o que é que você está botando dentro do teu corpo? Então, a gente começa a ter consciência, a gente precisa abrir a mente para dizer, o que é isso que eu estou tomando? O que é isso que eu estou consumindo? Isso realmente me faz bem? Né? Então, quando eu me visto de monstro, pode ser legal aquele momento, mas isso vai me levar aonde? A gente também tem que começar a pensar assim, gente, isso é produtivo para a minha vida lá fora? Isso é produtivo para quem não dizer, já vamos botar que todo mundo só pensa em prosperidade. Isso vai me levar para algum campo de prosperidade, né? E se você tiver, eu estou botando para quem está assistindo, e se você quiser saber mais, tenta começar a pensar sobre questão de vibração, sobre energia, né? O que é que eu estou vibrando? E aí a gente puxa o que a Fabi coloca, né? A minha vibração sobe quando eu estou alegre, quando eu tenho sentimentos bons. A minha vibração baixa quando eu começo a reclamar demais, quando eu começo por exemplo, se eu estou no restaurante, alguém demora em me atender, eu já entro num conflito, ai, estou passando mal. Oi, está passando mal, gente, que é isso? Mas é isso, quando a gente começa a percepção do que eu sinto com determinadas coisas, já é uma luz, né? Eu começar a pensar, isso está me fazendo bem? Quando eu assisto um filme de terror tarde da noite, eu durmo bem? Então, começa com esses pequenos movimentos de medir os seus sentimentos, né? Isso já ajuda bastante. Quando eu estou assistindo coisas gente, essa coisa de televisão é muito séria, muito séria. Vocês não têm ideia. Para a gente encerrar, né, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer principalmente a Regina
pela disposição de trazer um tema que é um tema que ele começa com uma polêmica, mas ele abre portas para a gente trazer, né, visões e discussões que eu acho que amplia a mente de cada um, de cada pessoa que for assistir esse vídeo. E a ideia é essa, né, que a gente possa poder fazer escolhas melhores a partir do entendimento do que a gente está consumindo, se nutrindo, em termos de imagem, né, que hoje, quando é de imagem, o que é que a gente está se nutrindo? Quando a gente acha graça numa pessoa que... Isso é uma coisa bem antiga, né? A gente muitas vezes sorri que quando alguém tropeça na rua, a gente cai na risada. Sim, mas isso é sério, a gente sorri quando alguém cai leva uma queda, né? Então, são essas coisinhas que hoje a gente precisa ter mais consciência, né? Então, para encerrar, eu queria dar gratidão à presença do Miguel. Gratidão, Miguel, pela sua participação, pelo comentário. Regina, mais uma vez, muito grata por ter vindo, ter se disposto, né, estar aqui sempre comigo aqui nessa parceria e trazendo assuntos de pesquisa, para que a gente possa ter a oportunidade de estar discutindo e abrindo mais campo de informação e conhecimento. A Lu, que também é essa luz aí divina, inteligentíssima, mas fica caladinha aí, sabe? Mas uma hora eu quero ela aqui fazendo também sendo aí a porta de entrada da discussão. Né, Regina? Isso aí. Então, Todos... Regina, eu vou encerrar, mas eu quero que você faça o encerramento, já que hoje o dia é seu. A noite é especialmente sua. E eu quero que você faça o nosso encerramento hoje. Regina, Ah, para você, desculpa. fecha o campo aqui. Eu abri o campo, mas você hoje fecha. Gente, gratidão por tudo. Regina fechando o campo aí para a gente. Gratidão, beijos para todos. Até a próxima, gente. Até a Até a próxima. próxima segunda. Gratidão. E quem estiver assistindo depois, compartilhe, porque é muito importante que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Gratidão.